Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui a Escola Bíblica Dominical pelo Facebook, né, a Def Jaiara, e também estamos aqui do ladinho pelo Instagram da igreja também, a Def Jaiara, que você possa acompanhar nessa manhã. Nós vamos estar estudando uma palavra muito linda, muito maravilhosa da parte de Deus, a qual nós estamos ministrando nesse trimestre sobre a carta de Paulo aos Romanos. E são lições poderosíssimas que a igreja deveria sempre estar trazendo em foco, sempre estar trazendo à memória essa carta de Paulo aos Romanos, porque são lições poderosas, são lições maravilhosas, né? E nessa manhã nós vamos estar, você que tem a revista, você pode acompanhar, né? Pela lição de número 9, o Espírito de Deus nos Filhos de Deus. E você que não tem, você pode acompanhar de igual forma. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que nós vamos estudar ele quase todo, né? Até o versículo 30, nós vamos estar ministrando ele nessa manhã. Quero ser bem breve, mas tentar passar para você essa lição que é poderosíssima, tá? Deixa eu acenar aqui para a irmã Thalita, que está ali no Instagram, para o pastor Romivaldo, que está aqui no Face, e nós vamos nos falando aqui. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aí, tá? Eu vou tentar responder para você. Se eu não conseguir, eu vou buscar ajuda com certeza, mas há que se ter uma resposta com certeza, tá? Para você. Então, sem mais delongas, nós vamos aqui na EBD dessa manhã, né? Graças a Deus, Deus seja louvado por tudo, por essa nova oportunidade, né? Essa nova etapa que a igreja está vivendo nesse momento. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus, ele sempre vai ter uma estratégia nova, um jeito novo para a sua igreja evangelizar, levar o reino dele a todas as pessoas, a todas as nações. E essa agora é uma grande oportunidade, né? A igreja poder usar as mídias sociais para que o nome do Senhor seja levado, para que o nome do Senhor seja conhecido, né? Deus abençoe a minha sogra também, que está aqui no Insta, a irmã Cláudia, que está aqui no Face, e nós vamos nos falando aqui, né? Para que fique bem gostoso mesmo, uma aula bem gostosa, tá? Como eu já disse, você que não tem a revista, você pode acompanhar na Bíblia mesmo, que é bem interessante também, bem mais interessante também. Aliás, nós vamos mais ficar aqui na Bíblia do que na revista em si, tá? Mas eu quero só dar uma pincelada na revista aqui, para a gente entender, né, a introdução do que o autor quer que nós aprendamos nessa manhã. Ele vai dizer assim: na Bíblia, o Espírito Santo nos é apresentado como uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, temos visto que mesmo os cristãos professos têm desfigurado o ensino da palavra sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Infelizmente, nas teologias e práticas não bíblicas, o Espírito tem sido apresentado como uma força ou uma energia cósmica ao nosso dispor. Nós vamos entender nessa manhã que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia cósmica que vem a nosso favor quando nós necessitamos, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como nós já vimos aqui, ele faz parte da terceira pessoa da Trindade, ele é o Espírito Santo de Deus. E que coisa mais linda, mais maravilhosa nós podemos falar do Espírito Santo nessa manhã. Porque o Espírito Santo, ele é tudo na vida do cristão. Ele é tudo na vida de um crente. Quando um crente aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele, a primeira coisa que acontece na vida desse crente é a descida do Espírito Santo. É a habitação agora
essa pessoa se torna agora a habitação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tem um pedacinho de Deus dentro de você. Perdão. O próprio Deus está habitando dentro de você. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então agora nós nos tornamos morada de Deus. E o Espírito Santo de Deus, repito aqui, ele vem e faz morada dentro de nós, né? Ele mora dentro desse cristão. E é uma coisa muito linda saber que nós temos o próprio Deus dentro de cada um de nós, né? O autor da revista vai dizer assim: nessa lição será apresentada a personalidade do Espírito Santo e sua operação em nossa vida. Então, recapitulando rapidamente aqui, nas lições anteriores nós vimos que o homem caiu, o homem pecou, ficou destituído da graça de Deus, ficou agora sem a presença de Deus, né? Por causa do pecado, porque o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Então agora esse homem, ele ficou longe de Deus, afastado de Deus. Jesus vem dar a sua vida em favor desse pecador, em favor desse homem, e o salva e o resgata. Então agora ele justifica esse homem que agora não tinha justiça própria mais. Esse homem agora que estava afastado da presença de Deus, Jesus traz esse homem de volta à presença de Deus, restitui esse homem, lava esse homem, purifica esse homem. Quando eu falo homem, eu estou falando de ser humano, tá? Não do sexo masculino só em si. Quando eu falo de homem aqui, nesse sentido que é homem, mulher, tá? Ser humano. Então, Jesus vem, lava esse ser humano, limpa, purifica, deixa ele prontinho de novo para se apresentar diante de Deus. Então, esse homem agora está justificado, porque um justo, que foi quem? Jesus Cristo, o justificou, o lavou, o limpou, o tornou próprio de novo para estar junto com seu Deus. E é muito lindo isso, essa obra toda que Deus fez por cada um de nós, né? Essa obra já foi feita, já está pronta. Essa obra agora é só cada ser humano aceitar essa obra de Deus, né? Reconhecer que nós somos pecadores e que agora nós precisamos de Jesus, né? Porque a obra de Jesus já foi feita, já foi completa. Ela não precisa ser feita mais nada. Foi uma obra completamente feita por Jesus, né? E o mérito é todo de Jesus, o homem não participou de nada disso, né? O mérito é todo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O homem agora só tem participação quando ele se arrepende, se volta para esse Deus novamente e é lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e é redimido dos seus pecados, justificado. Então agora o Espírito Santo de Deus vem e faz morada nesse homem, que agora é um novo homem, né? Que agora é um novo homem. Agora, Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então agora as atitudes deste homem, deste ser humano agora vão ser diferentes, as práticas vão ser diferentes, e agora é uma caminhada para que toda mudança ocorra, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem e faz morada dentro desse homem, desse ser humano. Graças a Deus, Deus seja louvado, porque ele colocou dentro de nós o de melhor que ele tinha, que ele tem, que é o Espírito Santo dele, né? Que é a própria presença dele. O autor da nossa revista, ele vai dizer assim: diante da fraqueza da carne e da incapacidade humana em libertar-se do poder do pecado e da morte, no cumprimento pleno das exigências da lei, o Deus Trino, né, que nós vimos, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele envolve-se plenamente em nossa libertação. É aquilo que eu falei. A obra de Jesus foi completa, né? Ela não ficou faltando, não ficou devendo em nada, né? Ela é plena. Então, ele nos envolve agora com essa plena libertação. O Pai enviou o Filho que se encarnou e expiou nossos pecados.
Agora o Espírito vem, habita em nós, nos capacitando a cumprir a lei continuamente. Agora não mais aquela lei anteriormente, né? Dos 10 mandamentos. Aquela lei foi cumprida em Cristo. Se nós, querido, nós precisamos entender muito bem isso. Nós precisamos ter isso muito bem entendido na nossa mente, porque Paulo vai dizer que se nós ainda queremos continuar vivendo pela lei, aquela lei dos 10 mandamentos, então nós vamos ser julgados segundo ela. Porque agora nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos agora no tempo da graça. Então aquele que insiste, aquele que quer viver naquela lei, naquele tempo ainda, naqueles costumes ainda, ele vai ser julgado. Não tem problema, né? Viva. Mas você vai ser julgado segundo aquela lei. Você quer viver segundo ela, então é basicamente isso que Paulo tá dizendo aqui. Você vai ser julgado segundo a lei. Mas nós que estamos na graça, no tempo da graça, e queremos viver a graça abundante de Jesus, então nós vamos ser julgados segundo a graça de Deus, porque homem nenhum merece a graça do Senhor. A graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos a graça. Mas aprove a Deus nos dar essa graça, né? Aprove a Ele. Então, nós não vamos questionar a bondade de Deus, né? O querer, a vontade de Deus, muito menos essa maravilhosa graça que Ele deu a cada um de nós, né? Não de graça, porque houve um preço muito alto, foi pago por Jesus, derramou seu sangue em favor de cada um de nós. O preço foi muito alto, então não foi de graça. Jesus pagou esse preço por nós, mas nós recebemos agora a graça, né? Nós recebemos essa graça agora de Deus sobre as nossas vidas. Então o autor ele vai continuar dizendo assim: tanto a justificação como a santificação não pertencem a nós, mas ao próprio Deus. A revista e o próprio Paulo, na sua carta aos Romanos, do começo ao fim, ele vai enfatizar que essa obra redentora, essa obra salvadora, ela é única e exclusiva de Deus, né? O homem não teve participação nisso, até porque ele estava caído, ele estava em pecado, então não tinha como ele participar disso. Ele só participa agora após o seu arrependimento, então ele recebe agora essa graça, ele recebe agora esse favor de Deus, mas o homem não tem mérito algum nisso. Quando o autor e quando o Paulo vai dizer isso, ele está dizendo isso por quê? Porque porventura o ser humano, ele pode pensar assim que, eu fui alcançado pela salvação porque eu me tornei agora, eu fiquei bonzinho, agora eu não pratico mais coisas erradas, agora eu faço isso, eu cumpro a lei, eu faço tantas coisas. Não há mérito algum. Quando você pode olhar nos evangelhos, quando o jovem rico ele se aproxima de Jesus e ele pergunta o que ele tem que fazer para alcançar a salvação, né? Então Jesus fala para ele, né, que se ele cumpre a lei, né, se ele obedece a palavra, aí ele diz: tudo isso eu faço desde a minha infância, né? Tudo isso eu faço. Jesus fala para ele: então vai, vende os seus bens, dê aos pobres, vende tudo que tens, né, e segue-me. E aquilo foi difícil para ele, né? Por quê, queridos? Porque o mérito da salvação não é do ser humano, né? Ele cumpria, aquele jovem rico, ele cumpria toda a lei, segundo ele, né? Ele obedecia a palavra, ele tentava seguir Jesus, tentava ser obediente em tudo, né? Com certeza obediente aos seus pais, obediente às lideranças. Por quê? Tudo isso está na lei, né? Com certeza ele fazia tudo isso, fazia bondade, dava esmolas, mas o que Jesus vem falar? Jesus viu que o coração dele não estava completo,
Por quê, querido? Porque a obra da salvação, ela é única e exclusiva de Deus, né? O mérito é todo de Deus. Então, não é porque nós somos bonzinhos agora, nossa, agora eu sou outra pessoa, eu me tornei uma pessoa boa, então por isso eu vou ser salvo. Não, não é mérito nosso, não é mérito do homem, do ser humano, não. O mérito é todo de Deus, né? Porque foi Ele que fez toda essa obra em favor de nós. O mérito é único, exclusivamente de Jesus. Então, nós temos que todas as vezes que nós nos aproximarmos, nós estamos sempre com Jesus dentro de nós, com o Espírito Santo, né? Mas nos aproximarmos no sentido de querer fazer algo para Ele, entender que não é por aquilo que eu estou fazendo, não é por aquilo que eu estou tentando ser, entendeu? É por causa do amor e da graça infinita dele sobre a minha vida. Tudo que eu venha fazer para Deus, tudo que eu venha para todas as boas obras que eu venha praticar, ainda é pouco, ainda é insignificante para Deus, porque o mérito não é meu, não é por meu mérito que eu vou alcançar a graça do Senhor. O mérito é de Jesus Cristo. É por causa dele que eu estou aqui nessa manhã falando para vocês, e é por causa dele que vocês estão aí me ouvindo, né? Então, que fique bem claro isso na nossa mente. É um dever nosso sermos pessoas boas, tentarmos viver dignamente, é um dever nosso, mas não é por causa disso que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Amém? Que fique bem ciente isso na nossa mente, porque a mensagem da Bíblia, ela é toda cristocêntrica, é todo Jesus no centro, é tudo por causa dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, né? Não tem, o homem não tem nenhuma glória nisso, o homem não tem nenhum mérito na obra da salvação, né? Então, o autor, ele, tanto da revista quanto o Paulo aqui, ele quer deixar isso bem claro e que fique isso bem claro na nossa mente, né? Que nós nunca venhamos esquecer, queridos, que a obra da salvação é única e exclusivamente mérito de Jesus, né? Porque hoje a gente vê muito isso, as pessoas, elas tentam ter uma aparência de crente, de cristão, né? É como se fosse assim, nossa, eu tenho que me apresentar assim, eu tenho que estar assim. Você não tem que apresentar assim, não tem que estar assim, você tem que ser, não é aparecer, a gente tem que ser, né? E quando a gente entende isso, que a gente tem que ser, tudo acontece naturalmente, né? Não tem aquela forçação. Nossa, eu preciso me apresentar aqui que eu sou um cristão. Eu preciso me apresentar aqui que eu sou uma pastora. Não, você não precisa apresentar que você é um cristão, que você é uma pastora. Quem tem que apresentar por você é o Espírito Santo. Aonde você chegar, quem tem que aparecer na sua vida não é a sua aparência, não é você, é o Espírito Santo sobre a sua vida. E isso vai acontecer naturalmente, né? Porque ele tá dentro de você, aonde você chegar, quem vai aparecer é ele. Não é verdade? Porque quando nós vamos ver aqui a vitória do Espírito sobre a carne. O autor ele vai dizer assim: a carne torna a lei impotente, já o Espírito nos dá força para obedecê-la, né? Então a carne, ela torna a lei impotente. Por quê? A carne, as obras da carne, né? Quais são? Infrutíferas, né? As obras da carne são infrutíferas. Só há maldade nas obras da carne. Então, se a minha carne, né? Quando fala carne, fala das minhas vontades, dos meus desejos. Se ela está em foco, é ela que vai aparecer, né? Mas já, se é o Espírito que está em alta na minha vida, né? Então, logo ele vai aparecer e logo eu vou conseguir obedecer essa lei aqui, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Então, é isso. A vitória do Espírito sobre a carne, porque agora aquele homem, né? Aquele ser humano que não mais está na carne, que não mais está
cumprindo as suas obras, as suas vontades, os seus desejos, mas está agora no Espírito. Por quê? Porque o Espírito agora habita dentro desse ser humano. Então, logo o que vai aparecer agora são as obras do Espírito, né? As obras do Espírito, que são agora o quê? Frutíferas, né? Que é o quê? Amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, temperança, né? Que é o mesmo domínio próprio, enfim. São 9, né? São ditas 9 lá no livro de Gálatas. Então, agora há uma vitória do Espírito sobre a carne. Então, é importante, né? Paulo vem enfatizar aqui, no versículo de número 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ele vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque agora o Espírito que está sobre este homem, sobre este ser humano, agora é o Espírito que domina esse homem, domina essa carne, né? Ou seja, houve uma vitória do Espírito sobre a carne. É isso que Paulo está dizendo aqui. E no versículo 2, acompanha aí, vai dizer assim: porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus por isso. Deus seja louvado, porque agora a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, né, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto o que fora impossível à lei, né? Porque a lei não foi perfeita, querido. Se a lei tivesse sido perfeita, Jesus não teria vindo, não teria chegado a graça para nós. Então, logo que Paulo quer deixar bem claro aqui que a lei foi imperfeita, né? A lei lá dada a Deus para Moisés, então aquela lei ela foi imperfeita, né? Houve salvação por meio daquela lei, houve salvação, mas ela diante da graça, diante do sacrifício de Jesus, ela se tornou imperfeita, né? Porque agora o que era imperfeito se tornou perfeito em Cristo Jesus. Por quê, pastora Ju? Ela era imperfeita. Por quê? Ela foi suficiente para aquele tempo, para aquele momento. Como eu disse, houve salvação? Houve salvação. Mas agora, Jesus vem para salvar toda a humanidade. Jesus vem para salvar todos os pecadores arrependidos. Então, agora a Bíblia vai falar assim, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, aquilo que era inacessível a qualquer homem se torna acessível, né? Aquilo que era encoberto se torna revelado agora através do sacrifício de Jesus. E louvado seja Deus por isso, queridos, porque a salvação era para os de Israel, era restrita aos de Israel. Agora Jesus vem dizendo, agora há salvação para todos os povos, línguas e nações, aonde chegar, aonde esse evangelho chegar e houver arrependimento, vai haver salvação, vai haver salvação. Louvado seja Deus, porque senão nós não estaríamos incluídos, queridos. Nós devemos louvar a Deus em todos os momentos, porque essa salvação chegou até nós. Porque outrora, se não tivesse sido dessa forma, a salvação não teria chegado até nós. Pobres mortais, pobres gentios, né, que estávamos longe e afastados da graça de Deus, da bondade de Deus. Então, Paulo vai dizer, seguindo aqui no versículo 9, vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, olha só, é uma coisa muito séria, né? De nós pararmos e pensarmos assim que se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito de Deus, esse alguém não é dele, esse alguém não pertence a ele.
Olha o quão é importante nós nos arrependermos e aceitarmos essa salvação de Jesus Cristo. Porque agora, logo, o que Paulo está deixando bem claro aqui para nós é que só tem o Espírito aquele que aceitou a obra de Jesus Cristo, a obra da salvação, né? Então, é interessante que nós vamos rever, repensar, né? A que ponto está a nossa salvação, a nossa caminhada para a salvação, né? Eu aceitei Jesus Cristo mesmo, eu me arrependi mesmo dos meus pecados, eu tenho me arrependido dos meus pecados, porque é uma caminhada, é uma jornada, né? Não é que você aceita Jesus hoje e pronto, acabou. Não, é uma caminhada, é uma jornada de arrependimento todo dia, de pedir perdão para o Senhor todo dia, porque nós ainda continuamos aqui, nós ainda somos pecadores, mas agora pecadores arrependidos, né? Então, Paulo vai dizer assim, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, ou seja, nós morremos, né? Se nós estamos em Cristo, nós morremos com Ele, né? E com Ele também seremos ressuscitados. Essa é a promessa. Nós morremos quando? Eu não estou morta, pastora, está? Se você aceitou Jesus Cristo, você morreu para esse mundo, você morreu para as concupiscências do pecado, você morreu para tudo isso. E agora você morreu lá quando você entregou sua vida para Jesus e você passou pelo batismo nas águas. Ali você fez a sua confissão de fé diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens e diante do inferno todo. Ou seja, todos quantos te viram, você fez a sua confissão de fé. Você disse, olha, agora eu não sou mais aquele velho homem, agora há uma nova criatura morando aqui dentro de mim. Eu sou uma nova criatura agora. Então, o que vai viver agora em você é o Espírito de Deus, que é vida, né? Aquela velha natureza, a velha criatura, agora ela morreu, ela está morta. Mas agora você vive para Deus, você vive para Cristo, né? Vai dizer assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Ou seja, a morte agora não tem poder sobre as nossas vidas. A morte é eterna. Porque agora o que Paulo está dizendo assim, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo naquele dia, ele também nos ressuscitará. Ou seja, nós também vamos herdar essa promessa. Nós herdamos essa promessa de sermos ressuscitados em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem agora que passa por esse processo, ele herda essa herança em Cristo Jesus, essa promessa, que ele pode até passar pela primeira morte, que é a morte física, mas ele não vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna, que é a morte, que é o afastamento total de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não passará por essa morte, mas ele estará vivo, ressurreto. A palavra fala que naquele dia em que Jesus voltar, todos quantos estiverem mortos em Cristo, mortos fisicamente, né? Esse corpo, talvez esse corpo que já esteja morto aqui nessa terra, todos serão ressuscitados e terão um corpo de glória agora, um corpo glorificado e vão morar com Jesus. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós, né? Assim como ele ressuscitou o filho dele, nós seremos ressuscitados também. Vamos mais à frente aqui. Quero que você deixe uma pergunta e um comentário, se você está entendendo, porque esse livro, essa carta de Paulo aos Romanos, ela é muito, assim, um pouco teológica, né? Muito ou pouco, talvez. Talvez para você seja um pouco complicado de entender, mas eu estou tentando aqui trazer o mais simplificado possível para que você tenha na memória o quão lindo é a obra de salvação de Jesus, né? A palavra do Senhor vai nos falar que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo, ou seja, o plano de salvação sempre teve na memória de Deus, sempre teve nos planos de Deus, né? Os planos de Deus sempre foi salvar o homem, porque Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, então ele já sabia de tudo.
Mas olha que coisa mais linda, queridos. Mesmo Deus sabendo de tudo, que o homem ia cair, que o homem ia pecar, que ele ia errar o alvo, que ele ia retroceder, que ele ia se afastar, Deus não desistiu de nós. Deus nunca vai desistir de você. Você pode até se afastar de Deus, você pode até abandonar Deus, desistir de Deus, mas Deus nunca vai desistir de você. A obra que ele fez através do filho dele foi e é completa. A Bíblia vai falar assim, que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Pode. Nós vemos muito isso, mães abandonando os filhos. Pode acontecer. Mas Deus fala, todavia eu não me esquecerei de vós. Isso é uma palavra muito forte. Né? Às vezes as pessoas estão passando dificuldades, aflições nessa crise agora mesmo, né? Às vezes as pessoas podem até blasfemar contra Deus, dizer Deus me esqueceu, Deus não se lembra de mim mais. Você está enganado. Deus se lembra de você todos os instantes. E o sacrifício que ele fez por você foi muito grande. Ele deu o único filho dele, o único, por amor de todos nós. João 3,16 está bem explícito isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que morresse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama. Não se engane, não se iluda. E Deus está com você. Nós é que nos afastamos dele, mas ele jamais se afasta e se esquece de nós. O sacrifício dele foi completo. Ele não só disse que nos ama, mas ele provou o seu amor através de Jesus Cristo. A prova maior de um amor é isso, entregar aquilo que é a sua única preciosidade. Quem de nós teríamos coragem de entregar um filho nosso? Poderíamos ter 10. Não teríamos coragem de entregar um filho nosso por amor a um pecador. Não teríamos coragem disso. Mas Deus fez isso por nós. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, por causa disso, nós nos tornamos filhos e herdeiros, né? Ou seja, que coisa maravilhosa. Nós nos tornamos filhos e herdeiros agora, co-herdeiros com Cristo, porque o herdeiro é Jesus Cristo. Mas agora nós nos tornamos filhos, logo nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo também, né? No versículo 12 vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Aleluias. E quando a gente vai olhar para a tradução de Abba, Pai, né, a tradução vai dizer assim, que está chamando Deus de Pai, ou vai mais profundo ainda, está chamando Deus de Paizinho, ou seja, intimidade, né? Intimidade com Deus. O filho, tudo que um pai quer é ter intimidade com seu filho. Tudo que um pai quer na vida é isso, ter intimidade com seu filho. E Deus não é diferente. Tudo que ele quer de nós, tudo que ele quis desde o princípio foi ter intimidade conosco, ter intimidade com o ser humano. Ah, mas eu acho que não é bem assim não. Deus é Deus, nós somos nós. Não, querido. Deus é pai, nós somos filhos. Você não tem intimidade com seus pais? Você não tem intimidade de chegar na casa dos seus pais? Né? Vamos olhar lá para Gênesis. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nos primeiros versículos, o que é que vai dizer? Que todo entardecer Deus fazia o quê?
Deus descia para andar com Adão no jardim. O que é isso? Intimidade, né? Intimidade. Você só passeia com quem você tem intimidade. Você não pega um estranho e sai para passear. Não. Você passeia com quem você tem intimidade. E Deus fazia isso todas as tardes, todos os dias. Ele queria ter o que com Adão? Intimidade. O que é intimidade? É você ter liberdade. Aquela pessoa a quem você escolheu ter intimidade, aquela pessoa que você adquiriu intimidade com ela, logo você tem liberdade com ela. Você faz uma brincadeira, ela não vai se irritar. Você chega na casa dela, talvez você tenha liberdade até de abrir a geladeira, de pegar uma coisa sem intimidade, né? Então, a intimidade de Deus são para os filhos, são reservadas para os filhos. Só tem a intimidade de Deus, filhos, os filhos, só os filhos. Então, o filho agora ele tem liberdade de chegar para o pai e dizer meu papai, meu paizinho. Intimidade com Deus, né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Porque agora nós não precisamos viver atemorizados. Porque agora nós somos filhos, nós temos um pai que responde por cada um de nós. Que responde pelos seus filhos. Deus não é um pai irresponsável, né? Que jogou esses filhos aqui no mundo e se vira aí. Não. Todos os dias, Deus está cuidando, Deus está zelando por esses filhos. Se tiver que corrigir, ele vai corrigir. Se tiver que exortar, ele vai exortar. Se tiver que pôr de castigo, ele vai pôr de castigo por um tempo. Mas se tiver que abençoar, ele vai abençoar também, né? Ele disse assim, qual é o pai que tendo um pão daria pedra ao seu filho, né? Da mesma sorte Deus. Deus, ele é um pai, né? Ele é um pai. Ele cuida de nós da melhor forma possível. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O versículo 16 vai dizer assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, queridos. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós aceitamos Jesus, então agora nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, então o próprio Filho, o próprio Espírito de Deus vai testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos. Então, logo você vai ter certeza de salvação, você vai ter certeza de que você tem um Pai no céu e que você é filho dele, que ele cuida de você. Então, nós não podemos viver na incerteza, não sei se, não sei. Não, agora nós temos a plena convicção, nós não precisamos viver atemorizados, né? Porque nós temos a plena convicção de que nós temos um Pai. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Versículo 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Mais uma promessa de Deus, né? Ou seja, Paulo estava dizendo aqui, olha, vamos acompanhar aqui para a gente ter um entendimento melhor. O versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Se com ele nós sofremos, com ele também nós seremos glorificados. Aleluia. Então, nenhum sofrimento aqui pode ser comparado com a glória que há de ser manifestada. Aleluia, Jesus. Não há nada que possa ser comparado com aquilo que está reservado, que está preparado para nós, queridos. Nós temos que ter isso em mente. Porque às vezes nós andamos aqui peregrinando nessa terra e não temos certeza de salvação. E não confiamos na promessa de Deus, a promessa de Jesus, que ele disse, eu vou para o Pai, eu vou vos preparar lugar, mas eu vou voltar. É uma promessa que Jesus fez para nós, eu vou voltar e para onde eu estiver, eu vou levar vocês para que vocês estejam comigo, uma promessa. Então, o Paulo está dizendo isso bem claramente aqui. Né? Que se com ele nós sofremos, com ele também nós reinaremos, com ele também nós seremos glorificados. Aleluia, Jesus.
Como filhos de Deus, os cristãos eu estou lendo aqui o rodapé da minha Bíblia, vai dizer assim: como filhos de Deus, os cristãos são devedores. São obrigados agora a não viver segundo os desejos pecaminosos e egoístas da carne. Então, agora nós somos devedores nesse sentido, né? Que agora nós não devemos mais viver segundo a carne, andar segundo a carne, porque agora o Espírito habita em nós, né? Agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Os feitos do corpo é outra designação para os desejos carnais. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são de fato filhos de Deus. A obediência é o teste do relacionamento pessoal com Deus. Ou seja, é o que eu estava dizendo aqui. Logo agora nós somos filhos, então nós devemos a Deus o quê? Obediência, porque é isso que os filhos devem aos pais. Obediência, né? Então, os que creem são filhos de Deus e seus herdeiros por adoção. O indivíduo adotado é considerado como uma nova pessoa, iniciando uma nova vida. Legalmente, ele recebia todos os direitos de alguém nascido na família, como herdeiro legítimo dos bens do pai. Os filhos de Deus gozam de segurança em seu relacionamento com ele. Eu posso falar aqui com muita propriedade sobre a questão de adoção, né? Então, é justamente isso. O filho que ele é adotado, ele agora se torna legítimo dos pais. Tanto legalmente, na lei, no papel lá, quanto em todas as outras áreas, né? Ou seja, tudo agora que por exemplo, se existe outros filhos, biológico, principalmente, se existem agora filhos biológicos, outros filhos biológicos, agora esse filho que é adotado, ele passa a ter plenos direitos tão quanto os filhos biológicos, né? Ou seja, ele é filho. Independente de qualquer coisa, agora ele é filho. Tanto na lei quanto em todas as circunstâncias, né? Ele tem plenos direitos como outros filhos. E nós fomos adotados por Deus, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo agora. Então, agora nós temos também os plenos direitos também, os mesmos benefícios que Jesus tem, nós temos também. Amém, Jesus, graças a Deus. Tudo por causa de Jesus Cristo, né? Tudo por causa dele. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, capítulo 21, versículo 4. Lá no finalzinho. Apocalipse 21, cadê você? Versículo 4 vai dizer assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Ou seja, é isso que nós vamos herdar com Cristo, né? Lá no céu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. Ou seja, toda a bondade, todas as riquezas em Cristo Jesus nós vamos herdar, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais à frente aqui, pra gente já encerrar. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem ainda. Temos alguns minutinhos ainda, então vamos lá. Acompanha aí, por favor. Deixa eu ver aqui na revista. A revista vai dizer que o pecado trouxe o peso do sofrimento sobre a criação. Então, é isso que nós acabamos de ver aqui. Os filhos de Deus vivem ainda sobre as consequências geradas pelo pecado. A palavra exorta os filhos de Deus a aguardar com grande expectativa o dia da redenção, quando serão libertados de toda e qualquer consequência pecaminosa, ou seja, aquilo que nós acabamos de ler aqui. O pecado trouxe o quê? Dor, sofrimento, insatisfação, trouxe tudo de ruim para o ser humano, né? O pecado trouxe tudo de ruim para o ser humano. Mas agora,
Em Cristo Jesus, nós temos a esperança de que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, toda dor será cessada, não existirá mais luto, não existirá mais insatisfação, não existirá mais nada de ruim. Então, nós temos essa promessa, né? Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Isso é uma promessa de Deus para nós, né? Isso é uma promessa de Deus para nós. E acompanha aí, por favor, no versículo 26, vai dizer assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O último versículo que nós vamos ler aqui, o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Graças a Deus. A palavra vai dizer aqui que o Espírito Santo agora, ele intercede em nosso favor. Ele é o nosso intercessor diante de Deus, porque não sabemos orar como nos convém orar diante de Deus. Então, agora, todas as nossas orações, todos os nossos clamores, o Espírito Santo, ele é como um intérprete diante de Deus agora, interpreta as nossas lágrimas, as nossas orações, os nossos clamores, né? E ele nos assiste nas nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo agora dentro de nós também, ele é um agente de transformação. Ele é um agente de purificação. Então, essa obra de purificação, de limpeza, querido, é interessante nós termos isso bem firmado na nossa mente também, que é uma obra do Espírito Santo, né? Ninguém se auto-justifica, ninguém se auto-limpa, ninguém... Nossa, eu jejuei 48 horas, então agora eu estou limpo, purificado. Não, querido. Sim, o jejum, ele é para purificação, ele é para te fazer mais humilde, ele é para te deixar mais quebrantado. Mas a obra de purificação, de limpeza dentro de nós, ela é única e exclusiva do Espírito Santo. É ele quem faz isso por nós. Então agora ele vem e nos ensina como viver de acordo com a palavra, nos ensina como viver para a glória do nome de Jesus. Então não fique querendo mudar aquela pessoa, né? Não fique querendo mudar o seu marido, não fique querendo transformar o seu filho, porque essa obra não é sua, essa obra é do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que o Espírito Santo vai fazer isso, entendeu? Mas peça para que ele faça primeiro em você. Às vezes a gente quer mudar as pessoas. Nossa, Deus, muda meu marido, muda isso nele, tal. Não, Deus quer mudar primeiro você. Quando você for mudado, quando você for sarado, curado, limpo, aí vai refletir na outra pessoa, entendeu? Mas não queira mudar as pessoas, porque essa obra não é sua. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. O único que tem poder de mudar, de transformar, de convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Essa obra de convencimento é única, exclusiva do Espírito Santo de Deus. Ninguém muda ninguém. Seria muito fácil, né? Muito propício para nós, muito agradável mudarmos as pessoas. Ninguém muda ninguém, querido. Agora, a nossa oração tem poder de alcançar os ouvidos de Deus e Deus entrar em nosso favor, né? E fazer essa obra através do Espírito Santo. Mas essa obra é única e exclusiva dele. Graças a Deus por isso, né? Porque ele faz tudo perfeito. Nós, se nós formos fazer de nós mesmos, nós vamos atrapalhar tudo. Nós vamos atrapalhar a obra de Deus na vida das pessoas. Então, pregue a palavra. O nosso dever é pregar. Nosso dever é falar. É levar o evangelho. Agora, a obra de convencimento é do Espírito Santo. Não façam a parte que não é sua. Não cabe a nós.
essa parte do convencimento. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós devemos orar. Sim, nós devemos orar, nós devemos pregar a palavra, nós devemos ensinar, nós devemos levar o evangelho, o reino de Deus. Mas deixe que o Espírito Santo faça a obra que Ele quer na vida de cada um, porque ninguém vai mudar ninguém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para a gente encerrar aqui, eu acho que vocês estão aprendendo tudo, né? Porque ninguém pôs nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Eu espero que eu tenha sido assim, né? O mais claro possível, para que você tenha tido entendimento, para que você tenha tido compreensão. Deixa aí um joinha, deixa aí um amém se você entendeu a palavra nessa manhã. Espero muito que você tenha entendido, compreendido. Nós vamos encerrar já, mas eu quero dizer a conclusão da nossa revista, que é essa aqui, para quem não conhece, né? Que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Querido, leia essa carta. Essa carta é uma preciosidade, é uma carta de amor para a igreja de Jesus Cristo. É uma carta de amor para cada um de nós. Leia ela. Leia a carta de Paulo aos Romanos toda. Ela não é grande. Leia ela. Você vai se apaixonar mais ainda por Jesus Cristo, pela obra de Deus. Amém? Sobre a sua vida. A conclusão da nossa lição, ela vai dizer assim: estudamos a presença do Espírito nos filhos de Deus, o Espírito Santo. Né? Somos incapazes de cumprir a lei e obedecer a Deus. Mas o Espírito que habita em nós é quem nos capacita a vencer os desejos do mundo, da carne e do diabo. O Espírito Santo promove em nós, por meio de direção, adoção, testemunho e certeza da herança, a convicção da maior bênção que podemos receber. Somos filhos de Deus. Amém? Que fique bem gravado isso nessa manhã na sua mente. Que nós fomos curados, sarados, justificados, limpos por Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e agora nós somos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou como filhos e agora nós temos um Pai que responde por cada um de nós, né? Nós somos filhos de Deus. E nós temos o Espírito Santo dentro de Deus que promove essa limpeza, que promove essa convicção de salvação, convicção de que somos filhos e que temos um Pai, que somos herdeiros desse Pai. Amém? Então, nós vamos herdar a salvação. Nós vamos herdar a salvação em Cristo Jesus. É uma promessa que Deus fez para nós, que Deus deixou para nós aqui na palavra dele. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos dar graças a Ele. Nós vamos dar graças por essa salvação. Nós vamos dar graça porque agora Ele nos alcança. Agora Ele coloca o de mais precioso que Ele tem, o Espírito dele dentro de nós. E agora nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar a salvação, nós vamos herdar tudo de bom que o céu está sendo preparado para cada um de nós. Amém? Agradeço ao Senhor por essa lição nessa manhã, por essa palavra. Que fique guardada no seu coração, na sua mente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Deus. Que nessa manhã, meu Pai, essa palavra fique gravada no nosso coração. Que a cada momento nós tenhamos a plena certeza, a plena convicção de que o Senhor é o nosso Pai, que nós somos filhos. E nós devemos, a única coisa que nós devemos ao Senhor agora é obediência. Nós devemos obediência ao Senhor como filhos. E que agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar a salvação, vamos herdar os benefícios da salvação sobre as nossas vidas, Pai. Afasta de nós, Espírito Santo, tudo que não convém, tudo que não pertence ao Senhor, tudo que não te glorifica, meu Deus. Se algo para ser limpo em nós, limpa-nos nessa manhã, porque a tua palavra é poderosa para nos limpar, Espírito Santo de Deus.
A tua palavra que ela venha como água sobre os nossos corações nessa manhã, nos limpando, nos purificando de todo erro, de todo pecado, de todo engano. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco, Senhor, e abençoa cada vida que está aí nesse momento assistindo e os que ainda hão de ver, meu Pai, que sejam instruídos pela tua poderosa palavra, que sejam agora, que tenham a plena certeza, convicção de que são filhos herdeiros, meu Pai, que hão de herdar a salvação, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Queridos, então é isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, né? Que você fique aí na paz do Senhor Jesus. São lições preciosíssimas. Se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode me perguntar em outro momento, mandar alguma pergunta, ou perguntar para o próprio pastor Romivaldo, que com certeza ele vai estar te atendendo. Mas é mais ou menos isso, né, que a lição e que Paulo quis nos instruir nesse capítulo de número 8. E no próximo domingo nós vamos estar vendo 5 perguntas que todo cristão precisa responder. Nós vamos estar lá agora a partir do versículo 31 do capítulo 8 ainda, tá? E vamos estudar mais uma palavra poderosíssima, linda, maravilhosa para as nossas vidas, né? Então, fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe nessa manhã. Deus te dê um dia de bênção, de paz, de vitória. À noite nós vamos estar congregando novamente. Graças a Deus por isso. Esteja no templo, né? Com algumas restrições, mas esteja lá para nós juntos podermos fazer uma festa para o Senhor e agradecer por esse momento. Amém? Você que pode, esteja lá conosco, tá? Leve a sua máscara, né? Esteja lá tudo, né, com o aparato direitinho para nós obedecermos as regras, mas esteja com o coração aberto também para receber uma palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus já tem preparado para cada um de nós. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe cada um que esteve aqui no Facebook, no Instagram, não vou citar nomes, mas todos vocês que estão aí, Deus te abençoe poderosamente, ricamente. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, tá? Deus abençoe vocês.